Olá, tudo bem? Bem-vindo ao novo episódio do Política Real. O entrevistado da semana, para mim, é um orgulho. Já foi ministro, deputado federal, presidente da Uni. Acho que ocupou 3 ministérios. É uma das pessoas mais inteligentes da política. É uma das pessoas que mais entende a fundo a política e as instituições. O deputado, sempre ministro, Aldo Rebelo. Aldo, olha, um orgulho, cara, um orgulho. Eu quero começar a sua trajetória. Você é do interior de Alagoas, você nasceu no interior de Alagoas? Exatamente, Wilson. Muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria te reencontrar aqui, viu? Cumprimentá-lo pelo seu podcast, por a sua contribuição ao debate do nosso país, hoje tão necessário. Eu sou do interior de Alagoas, nasci na roça, nasci numa fazenda, nasci de parteira, fui alfabetizado numa escola rural, depois estudei num colégio agrícola e depois fui para Maceió, para a Universidade Federal de Alagoas, aí entrei no movimento estudantil, fui presidente da Uni e vim para São Paulo, porque a sede da Uni aqui funcionava, ora na Fundação Getúlio Vargas, ora lá na PUC, e fiz a minha vida política aqui em São Paulo. Movimento estudantil, a política, né? Isso é uma pauta que eu quero perguntar. Eu já fui líder estudantil, líder de juventude, né? Fui presidente de Grêmio, presidente de centro acadêmico. Essa vida, a vida política começou cedo para mim. O que te trouxe a ser o presidente da Uni? Porque vou separar duas coisas. Porque, primeiro, como que você ingressou nessa? Como que a política entrou na sua veia? Foi por algum motivo. Eu fui líder estudantil porque o diretor não deixava abrir as escolas ao final de semana, a escola ao final de semana. E eu estudava numa escola pública e tinha uma favela em volta. Eu sou de classe média, não sou de favela, né? Tive uma vida modesta, mas tranquila. Mas da favela. E a escola era o único local onde aquela juventude, ou a sociedade, a comunidade, teria lazer ao final de semana. E o cara não deixava abrir. Falei assim, sabe uma coisa, vou virar presidente de Grêmio. E virei presidente de Grêmio, mas assim, como que a vida estudantil ou a vida política entrou na sua veia? Wilson, eu fiquei órfão de pai muito cedo. Aos 9 anos, meu pai morreu. Eu era o mais velho de 8 filhos. Minha mãe viúva, jovem, 27 anos, morando na casa da sogra. E ela teve que distribuir os filhos na casa de uns tios, enquanto ela arrumava a vida dela. Eu fui na casa de um tio-avô. E esse tio-avô era um homem que acompanhava a vida política, assinava a revista O Cruzeiro, tinha lá uma coleção de almanaques do Tico-Tico, que era uma espécie de almanaque para a juventude. Ouvia, era no campo, né? Ouvia o Rádio Repórter Esso à noite, acompanhava a corrida espacial, acompanhamos tudo. E eu, quando cheguei no Colégio Agrícola, em 1968, que foi um ano efervescente da política no mundo, eu já cheguei com uma base de informação razoável. E aí teve o maio de 68 na França, teve as passeatas do Rio de Janeiro e de São Paulo, passeata dos 100 mil, Vladimir Palmeira, Zé Dirceu, a morte e o assassinato do Robert Kennedy, que nos atingiu porque nós tínhamos aquela família como um símbolo de luta pelos direitos civis. E tinha um debate muito forte, embora eu tivesse 11, 12 anos, mas acompanhava esse debate. E depois levei esse interesse pela política, entrei na universidade, fui para o centro acadêmico, participei do centro acadêmico, que é uma geração que tinha assim, um interesse pela política. O movimento estudantil era uma espécie de laboratório, porque ali conviviam as tendências, as posições, havia debate. Grandes líderes. Surgiram lá, o Serra foi presidente da Uni, o Marco Maciel foi presidente da União dos Estudantes de Pernambuco, ou seja, havia um interesse pela política e o movimento estudantil era uma espécie de seleção dos quadros que depois iam para a política. E eu participei do movimento estudantil no momento de grande efervescência da vida do país, da luta pela anistia, da luta pela Constituinte, do Teotônio Vilela, relator da anistia, do Ulisses liderando a campanha por uma Assembleia Nacional Constituinte, e da anticandidatura
Mas, Rialdo, aí a minha segunda pergunta, que eu não sei responder, onde os movimentos estudantis perderam a sua força? Porque hoje eu olho, eu não sei quem é o presidente da Uni. Pode ser que eu esteja distante, né? Mas existiam movimentos, né? Eles existiam pautas bem definidas, ou em alguns momentos da democracia você enxergava os movimentos efervescendo, né? Indo para a rua, tendo uma discussão de alto nível, né? Tirando as confusões, porque a gente, na juventude, a confusão faz parte, né? Um pouco. Mas cadê? Eu não vejo mais. O que aconteceu? Em que momento isso foi se perdendo? Pelo menos, na minha visão, se perdeu. Se perdeu. Vamos examinar uma ou duas hipóteses. A primeira hipótese, durante o governo militar, a agenda do movimento estudantil não era uma agenda de esquerda, era uma agenda liberal. Ou seja, era uma agenda que era ampla, embora dirigida por estudantes de esquerda, mas a agenda era liberal. Era a agenda das liberdades democráticas, era a agenda dos direitos civis, era a agenda dos direitos humanos, era a agenda da Constituinte, era a agenda da anistia. Era uma agenda tão ampla que mesmo governadores nomeados pelo regime militar, como era o caso do governo de Alagoas, oferecia uma estrutura para o movimento estudantil funcionar. Nós fomos para o Congresso da UNE em Salvador, em 1979, com os ônibus cedidos pelo governo do estado de Alagoas, que não era um governador eleito, era um governador democrata, tá certo? Porque era o Guilherme Palmeira, irmão do Vladimir, filho do senador Rui Palmeira, que era um homem também de espírito liberal. Mas era a amplitude das bandeiras do movimento que legitimava o movimento. Não era por ser de esquerda, era por ter uma agenda ampla que unificava o país. Depois da redemocratização, a agenda foi encolhendo, foi se transformando numa agenda de esquerda, numa agenda mais restritiva. E acho que isso reduziu a importância e o alcance do movimento estudantil. E, mais recentemente, piorou muito. Por quê? Porque passou a ser uma agenda de minorias. Uma agenda sobre raça, uma agenda sobre gênero, uma agenda sobre orientação sexual. E perdeu-se a perspectiva da maioria. Não é pautas de país, né? Exatamente. A pauta de país se perdeu. Discutindo a Amazônia. Exatamente. Né? Temas relevantes, isso, né? No meu tempo... Não de núcleos. Não. Nós tínhamos os comitês de defesa, movimento de defesa da Amazônia. Era um movimento dos estudantes. Nós lançamos esse movimento aqui na PUC de São Paulo. Eu acho que foi se perdendo essa perspectiva e isso explica a perda de energia, de substância e de relevância. Uma pergunta, porque encontrei uma pessoa, eu tentei evitar que a gente já tenha entrevista, né? Porque você estava borbulhando, né? Eu falei, eu não quero, eu queria ter você aqui hoje. Você foi vice-prefeito de Santos? Não. Não, né? Não. Alguém me falou, não, ele foi vice-prefeito do Capistrano. Não, eu claro que apoiei a eleição do Capistrano, mas não fui vice-prefeito. Tive amigos que trabalharam com ele, jornalistas. Alguma pessoa falou, não, porque ele foi vice. Eu falei, não foi. Eu procurei na internet, não tinha nada. Vereador? Fui vereador em São Paulo. Deputado estadual? Não. Federal direto? 6 mandatos. Ministro? Ministro de 4 ministérios. 4 ministérios. Esporte, ciência e tecnologia, defesa e coordenação política. E líder do governo. Qual que foi o maior desafio desses cargos? E como né, eu vou te falar para você, tudo bem que a política ou a máquina é muito parecida, né? Muda o tema, mas não é uma diversidade, não atrapalha? Olha, de fato... E qual que foi o grande desafio? Foi a Copa do Mundo? A Copa do Mundo. Copa do Mundo? A Copa do Mundo porque o país estava mergulhado já num processo de desorientação, de divisão.
Lembra de um episódio em Brasília que invadiram o Itamaraty, quebraram tudo? Eu vou entrar nessa história do 8 do 1 e quero entrar nessa história porque quero fazer um comparativo, né? Porque teve também invasão do MST quando você era ministro. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara, quebraram isso. tudo. Isso. Eu vou entrar. Deixa esse pro outro pacote mais pra frente. Mas me fala pra mim, qual que foi a grande dificuldade de botar em pé a Copa do Mundo? Porque não é um evento simples, não é um show de rock num estádio de futebol, né? É uma dimensão de turistas, de mídia observando, de infraestrutura, de pequenos detalhes e tudo tendo que funcionar para até garantir a segurança das pessoas que iam. Qual que foi o grande desafio? O grande desafio, primeiro, é o da organização, porque é um evento de muita visibilidade. São 20 mil jornalistas estrangeiros credenciados, Wilson. 1.000 jornalistas chineses. Só da China vieram 1.000. Caramba. A Copa do Mundo tem a visibilidade absoluta, é acompanhada em todos os países. E você tem que garantir a organização, que funcione a mobilidade urbana. O governo federal não garante isso sozinho. Se não tiver a prefeitura, que é responsável pela mobilidade urbana, por organizar, você não tem. A segurança pública, como é que você dá segurança sem a polícia militar e sem a polícia civil? Já que a Polícia Federal não conhece as cidades. A Polícia Federal opera numa outra área de inteligência. A segurança local é polícia militar e polícia civil. Sem polícia militar, eu falei para o presidente Dilma, sem a Polícia Militar de São Paulo, nós não teríamos feito a Copa do Mundo. Esses movimentos teriam paralisado, ameaçaram invadir o metrô. Né? Eu vou falar nome, não tô nem aí. O Guilherme Boulos chegou a parar, eu acho que a radial, né? Tacar fogo em pneu, né? Tentou chegar no estádio do Corinthians. Né? É que o movimento... Era no dia do jogo? Não, não lembro. Ameaçaram ocupar o metrô no dia da inauguração da Copa, da abertura, que era um jogo aqui em São Paulo. E o pior, sabe o que é? É que a esquerda, ou uma parte dela, achava que a Copa do Mundo era um evento da burguesia e do capitalismo, porque o patrocínio era da Coca-Cola, do Banco Itaú. No dia em que tentaram invadir o estádio de Brasília, a presidente Dilma pediu que eu procurasse o governador Agnello para ver a questão da segurança. Eu cheguei, o Agnello estava reunido com o comandante da PM, com o chefe da Polícia Civil, e me disse o seguinte: olha, os pneus que foram queimados na manifestação foram pneus novos comprados. Nós temos a nota de compra da Polícia Civil por 2 assessores do Palácio do Planalto. Ou seja, gente ligada ao PT. Aqui era para atrapalhar a Copa porque o governo era do PSDB. O governo era tucano. Em Minas Gerais, o governo era tucano. Uma manifestação de 60 mil pessoas. Era o Serra ou era o Geraldo na época? Era o Geraldo Alckmin. E em Minas era o Anastasia. Eu perguntei, governador, que manifestação é essa? Ele disse, Aldo, é da CUT, recrutada contra o meu governo. Eu dizia, pessoal, mas a Copa não é do Anastasia nem do Alckmin, a Copa é do governo da Dilma, que é do PT. Aí o seguinte, uma parte da oposição, aí dizia, não, a Copa é da Dilma e nós vamos nos manifestar contra a Copa porque tem que carimbar alguma coisa de fracasso na gestão da Copa. Então virou uma unanimidade ser contra a Copa. É uma falta de visão, de discernimento, né? A Copa era do país. Os investidores, a Apex queria organizar grupos de empresários para casar uma agenda de Copa do Mundo, de jogos, com uma agenda de reuniões de negócios. Mas uns achavam que a Copa era da Dilma e outros achavam que a Copa era do Alckmin e do Anastasias. Então eu fiquei nessa encruzilhada. Falando em Copa, um tema que me preocupa também, chama a atenção, que antigamente a seleção era algo que por mais que jogou mal, jogou bem, não sei o que lá, é um orgulho nacional, né? Um orgulho nacional. Ela não vai bem, eu acho que não vai bem até por conta da cartolagem. Só entrou gente ruim para tocar, na minha visão, né? Na cartolagem. Mas aquilo que era um símbolo inclusive de união das pessoas,
virou um problema político, né? É a cor, é a camisa, e isso acabou diminuindo o orgulho que as pessoas tinham desse símbolo nacional ou dessa questão da seleção brasileira, seleção canarinho. É isso mesmo? Como que faz para recuperar? Né? É essa visão que eu estou tendo mesmo? Nós estamos perdendo o orgulho da seleção brasileira, virou um negócio ruim, como tudo no meio da política acaba virando. E como recuperar esse orgulho da seleção? Só com vitória? Como que faz? Perdemos o orgulho. Era o símbolo do Brasil. A seleção era motivo de orgulho nacional. Eu lembro, criança, minha mãe não entendia nada de futebol, mas ela entendia o que o futebol representava. No dia dos Jogos do Brasil, a casa era arrumada, ela preparava lá algumas coisas para que tivesse uma liturgia e uma solenidade nos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. O meu pai, lá na roça, tinha um fuzil, lá, um Papa Amarelo, que ele nunca usava para atirar para nada. Só usava para atirar quando nascia um menino novo, para avisar a vizinhança que nasceu, e quando o Brasil jogava que tinha um gol. Ele pegava, saía e dava um tiro para comemorar o gol do Brasil, lá no interior de Alagoas. Então havia a minha mãe cantando músicas da Copa do Mundo. Eu lembro uma vez lá em casa o Pelé foi almoçar. Minha mãe começou a cantar uma música que eu acompanho o futebol, nem conhecia. Eu disse, mãe, que música é essa? Ele disse, não, meu filho, é a música do Pelé. Quando o Pelé ia ser comprado por um time da Itália, fizeram uma música para ele ficar no Brasil. Eu perguntei, Pelé, essa música? Ele disse, não, essa música foi mesmo da campanha para eu não sair do Brasil e nem do Santos. Então as pessoas acompanhavam a seleção como um símbolo. A seleção simbolizava mais o Brasil do que um ministério. A seleção era o símbolo do país, do orgulho do país. É o símbolo. Nós perdemos isso por quê? Primeiro porque a gente viajava o mundo, as pessoas não falavam daqui, falavam do Pelé, falavam do futebol, né? Eu levava, quando viajavam, a camisa da seleção hoje não tem isso. Pelo Pelé ou pelo Ronaldo, e era motivo de orgulho. Às vezes alguém fala Ronaldinho, alguma coisa, mas antes era assim. Perdemos porque foi muito mercantilizado, transformou-se numa disputa muito grande de grupos. Quando se tirou o Estado da administração, da influência no mundo do futebol, os grupos privados trataram apenas de converter isso no negócio e perderam a perspectiva dessa simbologia. Então eu acho que nós pagamos o preço por isso. Hoje ninguém nem acompanha mais, tem jogo da seleção, você não vê as famílias reunidas, os amigos para ver os jogos da seleção. Isso foi banalizado. Eu acho que isso é uma grande perda do ponto de vista do orgulho nacional que o futebol sempre representou, sempre projetou. Eu acho que uma figura como o Pelé foi um presente de Deus para o Brasil, tanto respeito. O Wilson, quando a rainha Elizabeth visitou o Brasil em 1968, a agenda foi feita pelo governo federal e pelo palácio, pelo cerimonial da rainha. Toda a agenda foi preparada, com exceção de 2 pedidos pessoais da rainha Elizabeth. Quais foram os 2 pedidos pessoais da rainha Elizabeth? O primeiro, encontrar o Pelé. Foi organizado um jogo entre as seleções de São Paulo e do Rio de Janeiro, no Maracanã, para a rainha Elizabeth, que ela queria encontrar o Pelé. A outra agenda era visitar o Instituto Agronômico de Campinas. Quando o Robert Kennedy veio ao Brasil, ele foi ao Maracanã para ver o Pelé. Quando terminou o jogo, ele disse, eu quero abraçar o Pelé. Aí disseram, não, mas está lá no banheiro, no vestiário. Ele disse, eu quero ir lá. Abraçou o Pelé todo ensaboado, enrolado numa toalha. Ou seja, esse era o tamanho do Pelé. Eu estava em Estocolmo quando foi demolido o estádio de Hassunda, onde o Brasil ganhou o primeiro título em 1958. E quando o estádio foi demolido para ser reconstruído, o Pelé foi convidado. E eu era ministro do esporte e fui junto. O Pelé foi recebido de aplauso de pé. Eu fui à Suécia com a presidente Dilma, antes, como ministro. A presidente foi recebida formalmente no palácio pela rainha Silvia e pelo rei, mas foi recebida em palácio. O Pelé foi recebido em um jantar oferecido pela rainha ao Pelé.
Esse é o tamanho do Pelé, esse era o tamanho do nosso futebol. E nós, infelizmente, estamos perdendo esse poder, essa diplomacia de perfil não militar que nós tínhamos e que era um fator de projeção do Brasil. Vamos falar um pouco de burocracia, né? Nós vivemos um país que poderia ser um dos países mais ricos do mundo por conta da sua diversidade agronômica, de terra. Você escreveu um livro, Amazônia, a Maldição de Tordesilhas, né? Eu quero falar Eu trouxe, tá até lá fora, exemplar para você. Eu também ia trazer um, que eu esqueci, também ia trazer o meu livro também, vencer a eleição, mas que você não precisa, mas pelo menos eu ia te dar um presente. Mas eu não quero falar só de Amazônia, eu quero falar de burocracia, né? A Amazônia tem uma diversidade que a gente, pelo menos na minha visão, a gente pouco usa, ou usa de forma errada, e pouco usa muitas vezes por conta de entraves jurídicos, burocráticos que o governo tá. Porque eu vou dar 2 exemplos que eu acho que você inclusive sempre fala. O ouro, né? Os nossos vizinhos muito menores importam bilhões, e a história do petróleo lá em Amapá, né? Que a Guiana do lado produz muito menos, tem uma produção muito menor e faz a produção, e a gente não pode, como que se diz, não pode furar, não pode extrair petróleo, não pode extrair ouro. E a gente não está falando de milhões, a gente está falando de bilhões, né? Vou dar um exemplo tosco, mas estão preocupados em recuperar os bilhões com o IOF, poderiam estar produzindo petróleo, porque o ouro está indo embora também, né? De forma clandestina. O petróleo acho que menos por conta das condições, né? Mas os países vizinhos estão lá produzindo. O ouro lá, você vai garimpo, né, clandestino, o ouro vai embora. O cara vai... Eu acho que você disse, porque eu passei o final de semana te estudando. É uma venda líquida, né? Eu pego aqui, já tem, ó, se ela quiser, ó, a Júlia, minha assessora aqui, se eu vendo ouro, ela vai lá e faz um brinco para ela, né? É imediato o negócio. É imediato. É uma venda líquida, né? Rápida. Por quê? A gente está à mercê de interesses internacionais, por isso que a gente não produz o que deveria produzir, ou os governos têm uma visão errada da nossa biodiversidade, né? Vamos pôr biodiversidade como um todo, né? Onde que a gente está errando? Porque está errando, né? Muito, estamos errando muito. O Wilson... A Venezuela... E não pode falar Amazônia. E o povo passando fome na Amazônia, lá com aquele monte de biodiversidade, passa fome. Nada. A Venezuela exporta 475 toneladas de ouro por ano. Tem muito menos ouro do que o Brasil. O Brasil exporta 70. Ou seja, a Venezuela tem 400 toneladas a mais do que o Brasil. 40 mil garimpeiros brasileiros atuando na Venezuela. E a nossa Amazônia toda bloqueada. Um oficial do Exército disse que fazia um curso com um oficial americano. De uma hora perguntou para ele, quando vocês encontram um garimpo clandestino nos Estados Unidos, o que é que vocês fazem? Um garimpo ilegal. Regulariza. Levantou e disse, legalizamos. E sentou. Porque quando você legaliza, você fiscaliza. É isso. Fiscaliza do ponto de vista do meio ambiente, fiscaliza do ponto de vista tributário. Você coloca a Caixa Econômica para comprar o ouro, tá certo? Remunera o garimpeiro, protege a lei, que é o Estatuto do Garimpeiro, que foi do governo do presidente Lula, que orienta o Estado a estimular o garimpo nas suas 3 formas: o individual, o familiar e o cooperativo. E nós bloqueamos tudo isso. Por que bloqueamos? Na minha opinião, por 2 razões. O primeiro é pela ignorância. A ignorância no sentido científico, de desconhecer que você pode combinar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento. E o segundo é por uma razão que um teólogo norte-americano qualificou de corrupção da virtude, que é você usar causas virtuosas e generosas, a democracia, os direitos humanos, o meio ambiente, entre outros, para alcançar objetivos que não são virtuosos, que são interesses geopolíticos.
Então, na Amazônia, o que há é isso. Isso um diplomata brasileiro dos anos 70, muito preparado, um estadista da diplomacia, o embaixador Araújo Castro, ele qualificou de congelamento do poder mundial. Ou seja, você imobiliza os recursos capazes de promover o desenvolvimento de países que podem desequilibrar a relação de forças no mundo e a geopolítica no mundo. É o que está acontecendo na Amazônia. Nós estamos bloqueados por corporações que são, na verdade, o governo de fato. Porque o que é que explica o fato de o presidente da República ser favorável à exploração do petróleo da margem equatorial? O ministro das Minas e Energia é favorável. A presidente da Petrobras, que é uma técnica reputada como competente, é favorável e adverte que a não exploração desse petróleo colocará em risco a segurança energética do Brasil. O governador do Pará, do Pará e do Amapá são favoráveis. O presidente do Congresso, que é do Amapá, também é favorável. E o presidente de uma autarquia, do IBAMA, bloqueia, é porque tem um poder que não é legitimado nem pelo voto e nem porque o partido da ministra do Meio Ambiente, Wilson, ela não tem um senador, não tem um ou dois deputados. Esse poder provém de onde? Da política, não é? Dos governadores, dos prefeitos, do Congresso. É um poder que vem de fora. É evidente que é um poder que vem de fora. E o presidente Lula é, no mínimo, refém desse poder. Eu diria... E como resolve? Conivente. Fosse presidente. Revogar todas as normas que bloqueiam o desenvolvimento do Brasil. Revogar todas. Porque não adianta brigar com o procurador, com o promotor, com o Ministério Público, com o juiz de primeiro grau, porque eles se apoiam em normas que permitem esse bloqueio. Você tem que revogar as normas, que desempoderar essas corporações para que o país respire. Quando o presidente Trump relativiza as normas ambientais dos Estados Unidos, não é por amor ao petróleo, ao gás ou ao carvão. É para tornar a economia americana mais competitiva, porque é o preço da energia que torna a economia mais ou menos competitiva. Claro que é isso. Tudo é energia. Se você tem a energia cara, por normas ambientais que encarecem o custo da sua geração, você tem que reduzir o alcance e as exigências dessas normas, porque senão a economia americana não tem como competir com a chinesa. É por essa razão que eles ainda se apoiam no petróleo, no gás e no carvão. Não é por amor a petróleo, gás e carvão, é por amor a uma economia mais competitiva. No Brasil, nós fazemos um movimento contrário. Eu falei para o pessoal da Fiesp, vocês não podem ficar indiferentes a isso. O petróleo do Amapá não é para o Amapá. Esse petróleo é para reduzir o custo da energia para a economia de São Paulo. É isso. É isso que nós precisamos fazer. A Constituição, a gente falou um pouco, ela foi criada em um momento de transição dos militares, de um governo militar, né? Anteriormente o governo militar, para uma democracia. Tem muito fígado nela. Ela nos atrapalha. De repente a Constituição não é responsável pela incapacidade de a gente resolver essa questão do petróleo, do ouro. Ela não criou, por mais que deu aos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, cada um a sua função, ela também não abriu brechas para que cada um interferisse no outro de alguma forma. Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente, desde ela, agora um pouco mais, a gente tem uma insegurança institucional, né? Toda hora a gente escuta assim, não, porque a nossa democracia é uma democracia muito jovem ainda, as instituições seguram, não vai ter nada. Mas você vê o judiciário entrando no executivo, o executivo entrando no judiciário, entrando no legislativo, uma bagunça. É um pouco culpa da nossa Constituição? Não tenha dúvida.
Primeiro que a nossa democracia não é jovem, a nossa democracia é mais antiga, é a mais antiga das Américas. O primeiro poder legislativo eleito nas Américas não foi nos Estados Unidos, foi no Brasil, foi a Câmara Municipal de São Vicente. O segundo foi São Paulo, o terceiro foi o Rio de Janeiro. Nós tínhamos uma democracia incipiente, onde os cidadãos escolhiam os seus representantes, faziam o seu autogoverno. Aqui no Brasil, logo depois do descobrimento, quando essas câmaras municipais, esses mamelucos, esses descendentes de mães índias com pais portugueses, se organizaram aqui para ter um poder que gerisse a sua vida longe da coroa, longe da metrópole. Então a democracia no Brasil, o poder legislativo no Brasil funciona. Claro que teve um período muito pequeno que ele foi fechado, o Estado Novo sofreu restrições no governo militar, mas o Brasil tem um legislativo que funciona há muito tempo, a Câmara dos Deputados, o Senado. Portanto, não é uma questão da democracia. O que eu acho que há é que, de fato, nós tivemos a nossa Constituição produzida num momento muito difícil. Estávamos saindo do regime militar. Havia um ressentimento grande. Então, por isso o plantão se não foi com fígado, né? Foi ressentimento. Parte dela se não tem fígado, né? Fazer um acerto de contas com os militares. Uma revanche, né? Isso. Como faz isso? Empodera corporações civis. Empoderar o Supremo, o Judiciário de primeiro grau, e criaram uma nova instituição que é esse Ministério Público Federal, que depois o próprio criador, o ministro Sepúlveda Pertence, confessou: criei um monstro. Tá certo. O Ministério Público, um cara daqui de São Paulo resolve parar uma obra lá em Manaus, mas sei lá, nem sei como que tá aquela estrada de Porto Velho. Interrompida por não sei quantas decisões, a 319, que liga Porto Velho a Manaus, e é a única ligação do estado do Amazonas com o resto do país. E deve ter meia dúzia de processos lá de Manaus, o resto deve ser de tudo quanto é lugar do Brasil. Tudo quanto é lugar, não. Houve recentemente a decisão de um desembargador de Brasília. Eu fiz um comentário. O desembargador de Brasília decidiu pela paralisação da BR-319. Um desembargador de não é um estado, o Distrito Federal tem 8 mil quilômetros quadrados e 32 mil quilômetros de vias asfaltadas. 32 mil quilômetros em 8 mil quilômetros quadrados. O estado do Amazonas tem 1.571.000 quilômetros quadrados, sem asfalto, sem ligação entre os seus municípios, para você transportar uma criança para a escola, transportar um doente, transportar uma mercadoria, não poder levar os respiradores de Porto Velho para Manaus porque não tinha estrada. E o desembargador, que tem 32 mil quilômetros de rodovias asfaltadas ou de vias asfaltadas à sua disposição em 8 mil quilômetros quadrados, resolve que quem não tem em 1 milhão não pode uma situação dessa. Não pode, isso é absolutamente injusto, errado. Mas o Congresso, né? Vamos falar de Congresso. Você foi presidente da Câmara. O que mudou? São as pessoas? É a política? Porque eu lembro que sempre teve indicação de ministro, indicação de... Né? Porque eu sou da turma que acredita que a eleição não é só o presidente que ganha, né? É um conjunto de partidos, né? Então não tem problema. Essa história de toma lá da cá, não tem problema. Ganhou junto, cada um indica, porque todo mundo quer governar, porque fizeram parte do plano de governo, apoiaram e tal. Mas na sua época eu tenho um sentimento que pautas importantes ao país, principalmente, o tomar lá da cá, ou não existia ou era menor. Assim, se você quisesse, como presidente da Câmara, você conseguia trazer a Câmara do seu lado para junto, próximo de você, e voltava pautas de interesse do país sem ter que dar emenda. Hoje, qualquer pauta de interesse nacional, se não der emenda, nem anda pelas comissões. Não chega nem no plenário. O que mudou? As pessoas. O mundo ficou pior, porque não é só o Brasil, o mundo tá pior, porque eu não vejo que o Congresso melhorou, né, da sua época para hoje. Pelo mesmo meu sentimento, né? Eu era mais moleque, hoje acho que essa questão,
é sobrevivência, quero levar, quero também governar, eu tenho a sensibilidade, eu, parlamentar, tenho a sensibilidade do que o meu povo precisa, eu concordo, né? Não estou falando que a emenda não seja importante. Eu estou falando da pressão, né? Eu não voto se não me der emenda. Olha, e antigamente não era assim. é preciso relativizar. Primeiro, eu concordo com você. Quem apoia o governo participa do governo. Não tem Porque problema. senão você tem dois tipos de apoio. O apoio que não é fisiológico, tipo o PT. Então é o seguinte, o PT participar do governo, ter ministro, é legítimo. O outro partido que não é PT, mas que apoia o governo, é fisiológico. Não. Isso é no mundo inteiro. Quando o Partido Democrata ganha a eleição, os democratas vão governar. Quando os republicanos ganham, eles mudam tudo, desde os embaixadores até os assessores de segundo e terceiro escalão nos Estados Unidos. O problema aqui, na minha opinião, Wilson, é muito mais da agenda do que do Congresso. Eu não estou dizendo que o nosso Congresso seja perfeito, seja uma... não estou... tem muitos defeitos, tem muitos problemas. Mas eu fui presidente da Câmara. Eu aprovei matérias muito importantes. O Código Florestal foi aprovado sem que precisasse dar um cafezinho para um deputado. O Código da Micro e Pequena Empresa, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa também foi aprovado. Agora, o que é que eu fiz? Eu nomeei um relator do PFL e o presidente da comissão do DEM. Eu digo, por quê? Porque é uma matéria que não é uma matéria partidária nem ideológica, é de interesse nacional. Isso. Eu digo, se eu nomeio, mesmo o governo do PT, eu era da base do governo, eu era do PCdoB, mas eu percebi que para a matéria ser mais legítima e ter mais agilidade, um relator de um partido de oposição e um presidente de um partido de oposição ia naturalizar a discussão. Porque, não deixa de ser matéria do governo. Claro que houve protesto do PT, de outros partidos, da base, mas eu disse não, eu quero que a matéria seja aprovada, sem qualquer tipo de carimbo de que é uma matéria de interesse partidário. Isso é possível de fazer hoje. Se o governo, agora recentemente, aprovou uma nova lei de licenciamento ambiental e aprovou com uma ampla maioria no Senado e vai aprovar na Câmara também, porque é matéria de interesse nacional. Agora, quando o governo tenta pautar matérias de interesses políticos partidários ou matérias de interesse ideológico numa Câmara que é predominantemente conservadora nas matérias dos costumes e do comportamento, aí o governo é bloqueado. Mas eu acho que se o governo tiver uma agenda de interesse nacional, de retomada do desenvolvimento do país, eu acho que essa agenda vai ser acolhida pela Câmara. Por quê? Porque na época o governo se colocou contra o Código Florestal e nós tivemos 411 votos. O Wilson, não precisei oferecer um cafezinho a um deputado, não precisei oferecer cargo na Petrobras para ninguém. É isso que eu estou falando. Mas o que mudou? O que mudou é que eu acho que o governo tem uma agenda e o Congresso tem outra. Certo? Eu acho que esse é o principal problema. Não estou dizendo que não tenha também os interesses fisiológicos, mas... É culpa de quem? É do governo? Falta de articulação política? Você sabe que eu vou falar um negócio que as pessoas muitas vezes não gostam que eu falo, mas eu vou falar, até para colaborar o que eu penso, né? Falta um Zé Dirceu lá, fazendo articulação política. Com todos os defeitos dele, ele tinha liderança, sabe? Ele era respeitado, eles sabiam que ele era um cara que, com respeito, mas enfrentava o presidente Lula. Então, o Congresso, quando ele falava, o Congresso vinha junto. Hoje eu não vejo uma figura dessa. Eu vejo uma articulação política de pessoas muito ideológicas, pessoas fracas. Estou errado? Em parte está certo. Por quê? Porque, de fato, o condutor, o articulador, precisa de autoridade. Ele precisa ser reconhecido como o representante legítimo daquele governo. Mas eu acho que tem um problema anterior. Precisa da agenda. Entendi. O articulador político não é articulador político dele próprio. Ele é articulador de uma política. Se falta política, ele vai articular o quê? Qual é a política do governo? Qual é a política do presidente da República? O Lula,
que era um homem, era não, é, que reúne todas as virtudes da política, perdeu a principal, perdeu a capacidade de usá-las. Ou seja, ele tem as virtudes, mas não usa, não tem mais paciência, não ouve ninguém, não quer conversa sobre política. Os ministros não falam para ele os problemas que tem que enfrentar, como nós falávamos, tá certo? O Zé Dirceu falava, eu falava, isso. O Buxiquem falava para ele, ele então, ouvia. Então, é isso, tinha umas figuras que você, o Zé, o Buxiquem, cada um do seu espectro, mas vocês tinham punch, né? Você foi líder estudantil, deputado, né? Hoje eu não vejo, mas o ex-governador da Bahia, mas é legal, eu acho até ele gente boa, eu tomaria cerveja com ele na boa e tal, para conversar, mas eu não vejo uns caras igual vocês com, sabe, com autoridade. E nem precisávamos falar todo dia. Então eu sei. Nós sabíamos, nós tínhamos um rumo. Eu já trabalhei em governo, eu sei como é. Exatamente. Se você tiver o rumo e tiver autoridade, você faz. Eu acertava com os líderes do PSFL, do DEM, com o Rodrigo Maia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Jutaí Magalhães, que era o líder do PSDB, eu acertava com eles e conduzia. Eu digo, é isso aqui. E eles sabiam que isso tinha autoridade para levar adiante, porque havia uma agenda, havia uma política de interesse nacional. Hoje, você não sabe o que é, certo? São interferências de interesses que não são ilegítimos, mas são menores, tá certo? Não são os maiores do país. Você fala de interesses, né? E muitas vezes existe... Na tua época já tinha... Era muito... Tinha muito essa confusão entre o legislativo e o judiciário na sua época, no Congresso ou não? Tinha menos, mas tinha. Por quê? Porque a corporação do judiciário é uma corporação que tem o seu próprio referencial. A política é sempre dividida, Wilson. É sempre a oposição recorrendo ao judiciário contra a situação. Então. E quando a situação vira oposição, recorre contra quem era oposição e o judiciário vai tirando proveito. Mas aí que eu queria entrar. Muito se reclama da interferência do Supremo, né? Que são 11 ministros. 11 ministros, cada um faz a sua interpretação da Constituição, que é assim que funciona o judiciário, tá lá a norma, mas cada um faz a interpretação. Senão não tinha o advogado de defesa e o advogado de acusação. Cada um faz a interpretação e o juiz decide. Mas a culpa não é da política, desse poder excessivo do Supremo, justamente por causa disso. As pautas que deveriam se findar nas discussões ou nas votações, quem é derrotado recorre ao judiciário. Seja ela oposição ou seja ela situação. E aí o Supremo gostou da brincadeira, foi tomando gosto. Acho que a questão da internet e da TV, porque o judiciário, o Supremo não tinha TV, hoje ele tem TV, Supremo, se quiser você fica assistindo o dia todo, né? O que eles estão fazendo, o que eles estão falando, o que eles estão conversando. Mas não foi a política que fica provocando e fica dando poderes para o Supremo e depois o Legislativo reclama, fica legislando no lugar do Legislativo, mas é provocado por um, provocado por outro. O presidente da Câmara não deveria segurar? Não deveria ter uma norma? Acabou, eu não sei, ou não deveria existir uma cláusula constitucional para olha, passou no Congresso, em última votação, foi para o presidente sancionou ou não, é matéria vencida, não tem recurso no judiciário. Porque não é, eu também fala mal do Alexandre Moraes votou um negócio aqui do Legislativo. Mas, uma das matérias tinha sido o PSOL que tinha provocado o Alexandre ou o Gilmar, não lembro qual que era. Eu acho que era o negócio das drogas. A proibição da Ferrogrão foi uma proposta do PSOL, um recurso ao Supremo, com ONG e Ministério Público. O juiz do Supremo... Tudo bem, o Supremo poderia falar assim, não, isso aqui na matéria do Supremo, certo? Mas eles gostaram da brincadeira. Claro que sim. Mas quem provoca é a política. Claro que a política provocou
E o Supremo se sentiu à vontade para arbitrar. Isso aqui eu dou, isso aqui eu não dou. Tá certo? Ora o Supremo acolhe o que a oposição quer, ora não acolhe, mas isso acontece desde quando o primeiro presidente foi eleito. Isso foi contra o Collor. Eu lembro, eu estava lá, na época do presidente Collor, na época do presidente Itamar, na época do presidente Fernando Henrique, nem se fala. Depois, na época do Lula também, ou seja, a oposição de plantão sempre recorreu ao Supremo contra decisões do próprio poder. Não é decisões do executivo, há também recursos da política contra decisões do executivo. Mas as decisões do próprio legislativo são alvo de recurso de dentro do próprio legislativo para revogar decisões do poder. Ou seja, se você não respeita o seu poder, como é que você vai cobrar do Supremo que ele respeite, Wilson? Como é que vai cobrar? Mas vocês votaram isso. A maioria aprovou isso e o senhor quer revogar isso aqui? Então, é isso. No outro poder? Eu acho que isso aqui é uma coisa paradoxal, para dizer o mínimo, mas é o que nós temos no Brasil. E como resolve? Com uma norma constitucional? Um projeto de... Como que resolve isso? Eu creio que... Para deixar cada vez mais claro a linha entre um poder e outro. Você tem que reduzir a capacidade do Supremo de arbitrar decisões do Legislativo, porque chegou ao cúmulo, num determinado momento, eu presidindo a Câmara dos Deputados, uma divisão dentro de um determinado partido. MDB. Se formou uma maioria para indicar um líder. O presidente acolhe, porque tem lá uma maioria, metade mais um assinando a indicação do líder. Você assume. E depois chega uma decisão do Supremo dizendo que o líder não é aquele, que o líder é outro. Claro que eu liguei para o ministro do Supremo e digo, mas ministro, o senhor decidiu que o líder do partido é fulano? Ele diz, chegou aqui, fui provocado. Eu digo, então o senhor venha dar posse ao líder. Ministro, nem eu que sou presidente da Câmara posso indicar líder aqui. Como é que vem? Não, mas eu fui provocado. Eu digo, por favor, né? Pode ser uma coisa dessa. Mas foi algum deputado do partido que foi lá para provocar o Supremo para indicar um líder que era contrário à orientação dele. Eu acho que é a política. Porque quando eu estou na oposição, eu quero reduzir o poder de quem está na situação. O problema, Wilson, é que quando você reduz esse poder, você não reduz para aquele presidente. Você reduz para o poder executivo. Quando você diz, olha, no governo da presidente Dilma, nós vamos criar as emendas obrigatórias ou impositivas, eu disse, pessoal, vocês não estão criando emendas impositivas para fragilizar a Dilma. Ela vai ficar aí durante um período. Vocês estão fragilizando o poder executivo. Vocês estão dando ao Congresso mais um poder. Ele já tem o poder de votar o orçamento. O Congresso vota o orçamento. O Congresso fiscaliza o orçamento, tem comissão de fiscalização financeira e controle. O Congresso é quem vota as contas do presidente da República. Agora vocês estão dizendo que, além de votar o orçamento, de fiscalizar o orçamento, o Congresso vai executar o orçamento. Eu digo que isso é uma anomalia, mas é o que foi feito, para enfraquecer aquela presidência. Depois, isso ficou no governo do presidente Temer, e no governo do Bolsonaro piorou, porque aumentaram o alcance das emendas, de bancada, emenda de comissão, emenda... Digo, isso é inviável. Aldo, tem uma questão que é uma coisa particular, né? Eu quero depois entrar no 8 de janeiro. Você foi do PCdoB, você deve ouvir isso aí direto, né? E já deve responder direto, mas eu queria escutar de você, porque eu realmente nem procurei para saber isso, porque para mim pouco importa, mas um monte de gente ficou, olha, pergunta isso. Eu tenho um convidado que vai vir, acho que a semana que vem, que é de um desses partidos de esquerda, né? Não é do PCdoB, para não parecer que foi o Orlando Silva que falou, né? Mas eu falei assim, olha, essa semana, quando eu estava querendo convidar, usei você como gancho, olha, o Aldo está indo lá, né? Aí eu falei assim, ó, seu amigo comunista está indo lá. Ele não é comunista mais, ele não é mais comunista. Eu adoro ele, mas ele não é mais comunista. Ele perdeu essa coisa do vermelho nele e tal. Fez um... Assim, achei... Ele teve uma reação, sabe? Não foi desrespeitoso, mas teve uma reação muito, muito rápida na hora que eu falei. Ah, não, o teu amigo comunista. Que eu sei que você tem boa relação
Ela, não vou citar nome, depois eu te conto, mas teve uma reação assim. Você deixou de ser comunista? Você hoje é um cara mais de direita? Você é um cara mais de centro? Ou você sempre foi? E, e a vida... né? Porque eu vou te falar. O que eu era radical da minha juventude, hoje eu sou um sapatênis, eu sou centro. Mas se fosse olhar, me olhar atrás, eu era para estar no PT, era para estar na esquerda. Né? Movimento estudantil, não sei o que lá, era um negócio... Mesmo sendo PSDB, sempre foi um pouco mais pé vermelho, né? Pra cá. Hoje, coisas que eu acreditava no passado, eu sei que eram, né? Eram sonhos, né? Que passaram. Os sonhos da esquerda também passou para você? Você é mais centro hoje? Como que eu respondo para esse seu amigo falando, não, ele não é mais comunista, não é vermelho mais? Wilson, eu lembro aqui de um verso do Camões, é um soneto, mas tem um verso que diz: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O que é que acontece? Nós, como disse o filósofo espanhol Ortega y Gasset, o homem é o homem e as suas circunstâncias. Quais são as circunstâncias? As circunstâncias não acontecem apenas na política, é na vida. Você tem uma vida de solteiro e depois tem uma vida de casado. Você reproduz na vida de casado o que fazia na vida de solteiro? Não. Não. Você se arrepende do que fez na vida de solteiro? Também não. Não. Tá certo? As condições, você falou também não sem convicção. Não, porque ele já fez muita loucura, né? Ele fez muita loucura. No que eu fiz, eu digo, não, eu não faço, porque as circunstâncias são outras, tá certo? A vida de casado dispõe de normas e de regras que são diferentes da vida de solteiro. Então você não faz. Então a minha vida na juventude não é que as minhas convicções mudaram, é que as circunstâncias mudaram. Eu penso como eu pensava, que eu era um jovem nacionalista, o Brasil para mim era um sonho de grandeza. Eu fazia no curso primário as redações das efemérides do Brasil, das biografias dos construtores da pátria. Minha professora pediu uma biografia do Rui Barbosa, do Castro Alves, do Caxias, do Deodoro. Eu achava que aquilo era uma coisa muito boa. A geografia do Brasil me encantava, as bacias da Amazônia, do Prata. Tudo isso eu achava muito importante e eu era profundamente nacionalista. Claro que por uma situação local, familiar, era também partidário da luta por direitos econômicos, sociais, pelas circunstâncias do governo militar, da luta pela democracia. Essas convicções permanecem comigo. É isso o que eu penso e o que eu quero. O que é que muda? É que eu acho que a agenda da esquerda também foi mudando. Nós não valorizávamos essa agenda da divisão do país por raças, por gênero. Lutávamos todos juntos, jovens, pretos, brancos, mulheres. A orientação sexual não era uma coisa tão decisiva como é hoje. Havia respeito. Isso não era um tema que incomodasse as pessoas. Você tinha... Claro, no meio dos estudantes, né, jovens, que eram líderes importantes, que eram homossexuais. Nunca foram discriminados por causa disso. Você respeitava, acolhia. Agora, essa agenda hoje é como se os direitos individuais tivessem se tornado mais importantes do que os direitos coletivos. É como se a agenda da mudança pelas maiorias tivesse sido substituída pela agenda das minorias. É como se a biologia, que é a divisão por raça, por gênero, etc., tivesse mais importante do que a ideologia. Foi isso que me levou a afastar. Mas... E pior que as lideranças dessas pautas, os movimentos dessas pautas, nem eles se entendem. Pelo contrário. Nem eles se entendem. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui. Eu escrevi um livro, né, chama Vencer a Eleição. Eu e o Suassuna, Luciano Suassuna, um jornalista. Eu fui no lançamento do seu livro. Isso. Eu fui escrevendo, né? Uma amiga foi corrigindo, português e tal, e o Suassuna reescreveu para dar uma cara de livro, né? E deu lá as visões de comunicação dele. Teve
um capítulo que eu ia falar sobre, eu falei sobre voluntários, a importância de ter voluntários, e ia falar sobre mulheres, negros, LGTB e não sei o que lá. E escrevi, né? E a moça que corrigia me retornou e ficava cobrando. Olha, falta o capítulo tal, falta o capítulo tal. Aí chegou um dia, eu falei assim, sabe o quê? Eu não vou colocar esse capítulo, porque eu estou fazendo um negócio tão legal para mim, aí eu vou colocar, falar negros. Os negros, aí alguém vai falar que não é negros, que são pretos, que não é preto, que é não sei o quê. Eu vou entrar numa discussão, quero falar da importância numa campanha de ter os grupos, né, mulheres, negros. Aí eu falei assim, pô, vai ficar, vou entrar numa discussão depois de uma associação, não sei das quantas, que não tem representatividade nenhuma, mas de repente tem algum movimento na imprensa lá, uma discussão que, sabe, sem fim. Eu tirei esse capítulo. Eu tirei o capítulo e não coloquei, sabe, a importância de mobilizar mulheres, negros e tal. E fiquei no aspecto de organização mesmo, de campanha e comunicação. Hoje você toma o exemplo do futebol. Resolveram cobrar que o futebol enfrente a questão da raça no Brasil e não se discute mais o futebol em si, o que foi a partida do ponto de vista técnico, o jogador. Ou seja, se discute mais a vida privada dos jogadores do que a função do jogador como atleta. Se discute mais os aspectos do futebol ligados a essa questão de gênero e de raça e de orientação sexual do que o futebol é cobrado para resolver problemas da sociedade, como se ele tivesse essa responsabilidade. Então eu acho que isso é uma deformação. O país precisa enfrentar essa agenda como parte da agenda democrática, mas ela não substitui a agenda do interesse comum, do interesse geral. Isso é uma anomalia, isso é um problema que nós precisamos enfrentar e superar, porque isso causa fissuras, divisões, ressentimentos dentro da sociedade e canaliza a energia transformadora, inclusive dessas lideranças que podiam estar numa agenda do interesse geral, para a agenda de interesses específicos. Vamos entrar na questão do 8 de janeiro, né? E eu quero fazer uma comparação e entender se existem diferenças, né? Você presidente da Câmara, invasão, MST foi? Foi um movimento sem terra, não isso, esse MST. Sem terra, o né? outro era MST lá do Bruno Maranhão. Quebraram tudo, derrubaram a estátua do Mário Covas, a cabeça de um lado e o corpo do outro, não é? Foi assim. Foi assim. E nós temos o 8 de janeiro, que foi algo parecido, momentos diferentes e tal, mas teve a depredação, né? Vamos falar em depredação. Aqui, você como presidente da Câmara, até para defender a instituição, deu uma ordem de prisão lá, chamou, acho que exército, que não, Polícia Militar e tal, e levou todo mundo preso para um ginásio. Teve a sensibilidade de separar as mulheres, os aposentados mais velhos, né? Teve um negócio de liberar e ficou com quem realmente tinha força para estar lá. 8 de janeiro foi a mesma coisa, né? Até porque isso aqui, sabe o que está fazendo, mas é tudo meio massa de manobra. Não entende o que está fazendo, é isso né? Mesmo. Porque a gente foi líder estudantil, né? Vai o bando. E acabar, né? Nem sabe o que está indo fazer no momento, né? E aí no meio do calor, como o outro está fazendo, acho que está fazendo, não vai dar em nada na vida e tal. Qual a diferença daquele movimento que aconteceu e você levou para o janeiro? E qual que é a diferença hoje? Porque muitas vezes eu vejo que você não defende a prisão da forma que ela está sendo feita. Mas o que mudou? O que muda? Não é vandalismo? Não é a mesma coisa? Aqui era foi um termo circunstanciado. Qual que foi o peso? Por que aqui você tomou essa atitude e aqui hoje você, de alguma forma, você acha que estão pesando a mão? Porque a distinção reside na qualificação dos eventos que, do meu ponto de vista, são semelhantes. São eventos de baderna. De depredação, isso, que devem ser punidos
Agora, Aqui não ia acabar com a democracia do país, né? não, eu não considerei... Pode até achar que, né? Não considerei o evento da Câmara como tentativa de golpe de Estado. Eu também não pessoal acho. não ia tomar o poder, Também não. nem na Câmara, nem chegaram perto da minha sala. Eles queriam dar uma demonstração de protesto, de força. Não, mas o 8/1 também não, né? Mas aquilo ia tomar poder aonde? Eu sei. Tinha que vem de bolo, né? Por favor. Agora, a diferença, Wilson, é que no caso da Câmara não houve condenação de ninguém. Eu dei voz de prisão, a polícia militar veio, recolheu, levou lá para o ginásio Nilson Nelson. Eu pedi que fizesse autuação de um por um, para não fazer um BO geral e liberar todo mundo. Eu digo, não, eu quero a autuação de um por um. Pedi ao Ministério Público que recorresse para ressarcir a Câmara dos prejuízos. Quebraram tudo dentro da Câmara, não apenas patrimônio, como o busto do Mário Covas. Quebraram caixa eletrônico, um funcionário lá, um servidor da Câmara foi parar no pronto-socorro, na UTI, porque jogaram um paralelepípedo na cabeça dele. Isso não aconteceu. Uma ameaça de morte lá no 8 de janeiro. Eu digo, então, o que você precisa fazer é considerar com o mesmo peso e a mesma medida. Claro que se não houve punição, no caso da Câmara, que haja punição. Agora, considerar isso golpe de Estado, eu acho que não é apenas um exagero. Eu acho que tem outro objetivo. Eu acho que é preciso o que eles acham que devem tirar o ex-presidente da disputa, e o caminho para fazer isso é arranjar uma condenação pela tentativa de golpe. Então, qualificar o 8 de janeiro de tentativa de golpe envolve, na minha opinião, um objetivo político. Você, nessa confusão toda, nem sei porque sobrou para você, mas você pode me explicar. Foi a semana passada fazer um depoimento, foi dar um depoimento, de defesa, alguém te... Testemunho do Almirante Garnier. Que era o da Marinha, Garnier da Marinha, no Supremo Tribunal Federal, né? Repercutiu pra caramba final de semana. Eu tenho um familiar que é bolsonarista, doente, e só falava da questão do Alexandre. Só falava isso. Fala até quem foi, meu sogro. Passou o final de semana inteiro defendendo. Não, o Aldo, o Alexandre, como que vai fazer isso com o Aldo? Parecia que era teu parente. Não era meu parente, parecia que era teu parente. Mas voltando, né? Eu passei o final de semana mesmo escutando isso. Mas vamos lá. Você foi chamado no Supremo por conta para dar um depoimento. Em algum momento você falou algo que o Alexandre de Moraes se sentiu, acho que ofendido, né? Porque e ele deu uma, se continuar assim, vai sair daqui preso. Mais ou menos resumindo isso. Você acha que foi isso mesmo? Você acha que você passou? Você fazendo a sua autoanálise depois, você passou? Ou quem está passando é o Alexandre de Moraes? Eu acho que o ministro errou. Por quê? Em primeiro lugar, Wilson, eu me ofereci voluntariamente para testemunhar, porque o Almirante Garnier foi o meu assessor militar no Ministério da Defesa. Era o assessor mais próximo de mim. Ajudante de ordem? Não, era mais do que ajudante de ordem, porque o ajudante de ordem cuida mais do seu dia a dia. Ele cuidava mais da agenda, da logística das viagens, e me acompanhava em tudo. E era já um almirante de 3 estrelas. E de um comportamento exemplar, correto, prestativo. E eu me ofereci, eu digo, eu devo isso ao Garnier porque conheço o Garnier. E eu quero prestar esse depoimento de que ele é um homem correto, um servidor, disciplinado, respeitador da hierarquia. E me ofereci como testemunha. A primeira pergunta era sobre uma expressão que é atribuída ao Almirante Garnier, que teria dito que estaria à disposição do presidente Bolsonaro na tal reunião da minuta do golpe. E eu comentei que nós conhecemos da língua portuguesa aquilo que se chama de força da expressão, que não deve ser tomada literalmente. Quando alguém diz vai às favas, não vai ser jogado em cima de um balaio de fava.
Quando alguém diz estou frito, não significa que falou de dentro de uma frigideira. Vai plantar batata. Força de expressão da língua portuguesa. Eu disse, quando um militar diz estou à disposição, é uma coisa mais do que comum. No jargão militar, o militar sempre está à disposição do seu chefe hierárquico. Que é o chefe hierárquico é o presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas. Isso. Aí o ministro Alexandre me faz uma pergunta que já é quase uma provocação. Ele pergunta se eu estava lá. É claro que ele sabia que eu não estava lá. Era notório que eu não sabia que ele estava lá. Ele já estava insatisfeito. Eu me perguntei, será que se eu tivesse dito que de fato a frase do Garnier era uma prova de que ele já estava com as tropas mobilizadas para o golpe, o ministro ia se sentir desacatado, como disse que se sentiu? Aí ele disse, não, o senhor não estava lá. Se não estava lá, o senhor não pode interpretar a língua portuguesa ou coisa parecida. Eu disse, ministro, a interpretação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura. Eu acho que a expressão não admito censura foi tomada por ele como um desacato. Mas eu, claro, que pensei o seguinte, aqui ninguém admite censura. Nem eu admito, nem o ministro admite, nem ninguém admite. Ninguém é partidário da censura. Mas a minha frase não foi compreendida como quase que um lugar comum. Não admitir censura é uma coisa comum. Aí ele disse, não, o senhor assim é desacato e pode ser preso porque precisa se comportar como se o comportamento não fosse ditado por uma norma, mas sim como se fosse uma vontade do ministro. As coisas evoluíram, passamos ali, chegou no fim. O Procurador-Geral da República também me fez uma pergunta que não era uma pergunta, era uma afirmação. Disse, o senhor acha que a Marinha não deu o golpe porque não tinha capilaridade? Que eu disse, olha, a Marinha é uma força de proteção da costa. Basicamente, ela não tem capilaridade, ela não tem condições de controlar território. Porque não tem tanque de guerra, né? Tudo no Rio de Janeiro, Wilson. Aí, só tem uma esquadra no Brasil. Onde é que está? No Rio de Janeiro. Só tem uma força de submarinos. Onde é que está? No Rio de Janeiro. Só tem uma força de operação, que é os fuzileiros navais, o corpo de fuzileiros navais, tudo no Rio de Janeiro. Aí ele pergunta, o senhor acha que a Marinha não deu golpe porque não tem? Eu disse, o senhor é que está afirmando isso, eu não fiz nenhuma relação. Aí pedi para ele refazer a pergunta. Ele refez a pergunta, foi interrompido pelo ministro e pronunciou aquela frase. Que diz, olha, fiz uma palavra, não vou repetir aqui, mas comum, fiz uma bobagem, uma coisa mais grosseira, né? Porque a pergunta foi errada, né? E insinuava coisas que eu... isso, era uma afirmação. Isso, não era uma pergunta, era uma afirmação. Isso. Bem, mas aí terminou, tudo bem, me perguntaram, mas o que é que vai acontecer depois? Eu disse, eu acho que não vai acontecer nada, o que eu espero que aconteça é um pedido de desculpas, porque, de fato, eu não desacatei o ministro e, como não desacatei, não tinha por que o ministro fazer aquela ameaça. Vocês não se falaram mais? Não tem relação com o Alexandre? Não. Se vi uma ou duas vezes foi muito. Eu tenho relação com outros ministros que foram meus contemporâneos de alguma forma. Eu era deputado, o ministro Gilmar era ministro do presidente Fernando Henrique e tínhamos boas relações. O Flávio Dino foi do PCdoB comigo durante muito tempo. Com o ministro Alexandre eu não tenho muita relação, mas sempre procurei tratar todos eles com muita deferência, com muito respeito institucional, a liturgia da função que ocupa o ministro do Supremo, mas eu sempre tive muitas divergências com as atribuições, com as atribuições expandidas do Supremo. Então, mas... Com isso eu sempre tive muita diferença e sempre fui muito crítico em relação a isso, mas nada pessoal. O Alexandre, muitas pessoas criticam, e às vezes eu também acho. Não sou amigo do Alexandre, mas já tive boa relação, inclusive sou amigo de amigos dele que vira e mexe se encontram. Mas muitos têm uma questão que eu acho que ele às vezes ultrapassa, né, os limites, né, acho que ele exagera. Mas, voltando ao que a gente falou anteriormente, não foi a política que deixou ele desse tamanho?
não foi o executivo e o judiciário que acabou pautando importantes questões que deveriam ter findado no legislativo e deixaram eles. E uma outra pergunta, não foram seus pares também que deixaram ele desse tamanho? Não escolheram ele muitas vezes como escudo? Fala assim, vai para cima, nós estamos aqui na retaguarda. Você é a nossa referência. A gente fica aqui te dando suporte por trás, mas você vai para cima, que você gosta disso, você gosta de mostrar poder. Não tem um pouco isso, o próprio Supremo, os próprios pares dele, e o Legislativo deixou ele um pouco maior do que deveria? Wilson, eu acho o processo mais sofisticado, porque não é um fenômeno apenas nacional, tá certo? O mundo vive um período de deslegitimação da política e da própria democracia. Por que isso? Eu sempre procuro alcançar esses fenômenos com um raciocínio mais universal. Aí eu volto à antiguidade, quando a política era substituída pelas decisões dos oráculos. Quando alguém queria saber o futuro ou o destino, não ia num parlamento, ia em Delfos ou em Dodona, que era uma cidade egípcia. E ali o oráculo dizia como ia ser o seu futuro. Tá certo? O rei lá da Lídia queria saber como ia ser a guerra com os persas, perguntava como ia ser o futuro. Quando a política apareceu, substituiu os oráculos e os deuses. Quando a política entrou em crise, surgiram os candidatos a deuses. E de onde vieram os candidatos a deuses para substituir uma política que perdeu prestígio, que perdeu legitimidade para decidir o destino humano? As corporações. E entre elas o judiciário, o Ministério Público. A política passou a ser vista como uma instituição manchada pelas mazelas da corrupção, do voto comprado, e passou a perder legitimidade. A burocracia das corporações meritocráticas disseram, não, nós estamos longe da impureza da política. E passaram a disputar poder com a política. E a política foi perdendo prestígio e cedendo o seu prestígio e as suas atribuições a esses novos deuses que estão principalmente, parte no judiciário, parte no Ministério Público, parte na mídia. Todas as corporações disseram, nós queremos substituir a política. E a política passou a ser uma instituição fragilizada, completamente desacreditada, de tal sorte que hoje a Câmara dos Deputados e mesmo o Poder Executivo não exerce o poder de fato no Brasil. Você tem um presidente eleito, mas na verdade, se você for olhar, você tem um IBAMA, que é uma autarquia, que manda mais do que o presidente. Você tem um Supremo que serve de anteparo para o presidente. O presidente se apoia no Supremo para decidir certas agendas que ele tem minoria no Congresso. Você tem um IBAMA e uma FUNAI decidindo sobre terra indígena, desconhecendo completamente a política, tá certo? O Congresso, o Supremo revogou uma compreensão, uma interpretação que é o marco temporal que sempre existiu. Dizer o seguinte, olha, terra indígena tem que ser demarcada se estiver efetivamente ocupada por índio. Se não estiver efetivamente ocupado, você não pode retroceder para dizer, não, em 1700 estava. Não, em 1700 e 1500, tudo estava ocupado pelos índios, inclusive a cidade de São Paulo. E essa questão que está falando do Alexandre, eu vou, só para encerrar a história do Alexandre, para não parecer que a gente está querendo fazer, né, criar algum mal-estar. E essa questão dos Estados Unidos proibirem do Alexandre de entrar no país, tirarem o seu, não é o passaporte, como que é, o visto, e ele não poder visitar mais os Estados Unidos, não é outro absurdo? É completo. Você teve notícias de visita de autoridades americanas aqui na época do governo do presidente Bolsonaro para exercer esse tipo de pressão, porque havia o pedido
Inclusive, criaram-se nos Estados Unidos grupos de defesa da democracia para interferir na vida política do Brasil. E isso era absolutamente inaceitável. Como continua sendo inaceitável hoje? Você não pode oferecer a um país mais forte o direito do Império Britânico da extraterritorialidade, onde um crime cometido aqui só podia ser julgado lá, por juízes de lá. Isso deu graves problemas na relação do Brasil com a Inglaterra na época do Dom Pedro II. Então nós não podemos aceitar, tá certo, que uma jurisdição internacional alcance a representação de um poder no Brasil. Mas nós já tínhamos isso, por exemplo, o Gabeira, você sabia que era proibido de entrar nos Estados Unidos. Eu lembro disso. O Fernando Gabeira era, por conta da participação dele no sequestro. No sequestro do embaixador no Rio de Janeiro. Mas esse, pelo menos, fez alguma coisa contra os Estados Unidos, né? Exatamente. Era deputado federal. Isso, eu não estou julgando, mas esse aí tem alguma questão. Agora, o Alexandre é sobre questões internas nacionais, né? É uma interferência que, assim... Olha, até quem não gosta do Alexandre de Moraes deveria repensar, porque não pode, não se justifica. E você abre um precedente, isso. Coisa absurda, entendeu? Então é o seguinte, todo mundo vai recorrer. Não, agora mudou, não tem mais um governo republicano, é um governo democrata. Ou seja, recupera tudo, ou seja, tudo que foi feito você desfaz e agora você faz contra o outro governo que vai estar agora, que é oposição aos democratas. Isso não tem cabimento. Mas você falou um negócio, eu não ia entrar nisso, porque eu estou chegando no final. Essa questão de ex-presidente ir preso. Né? Foi presidente, parece que vira uma faca do pescoço depois que sai do poder. Né? Tem que gastar mais dinheiro com advogado que com coisas pessoais, né? Um momento que deveria até ficar mais tranquilo, ser alguém a ser consultado, né, futuramente, né, sobre questões nacionais, para entender o que fez, o que não fez. Mas foi lá o presidente Temer, foi o Collor, foi o Lula, agora o Bolsonaro. Não é ruim? Não deveria ter um gancho de defesa de quem foi ex-presidente, porque a gente já foi da gestão pública, né? Nem sempre a gente agrada, e você falou, nós temos o Ministério Público, né? O Ministério Público às vezes interpreta uma coisa que não tem nada a ver, mas você fica lá com o processo. Aí é Polícia Federal em cima, é Justiça. Não deveria ter algo em defesa desse executivo maior do país? Porque não fica um negócio ruim, ganhou a oposição, o cara que era da anterior vai preso, sabe? Fica né? Você falou um negócio outro dia assim, o 8 do 1 é a pedalada da Dilma, a pedalada do Bolsonaro, né? A pedalada da Dilma foi para afastá-la, agora precisa ter um jeito de afastar o Bolsonaro. Não é ruim isso? Muito, mas o Wilson, você e como resolve? O passaporte do ex-presidente e ex-deputado por 6, 7 mandatos, Jair Bolsonaro, está apreendido. Então. Eu disse, mas pessoal, o Bolsonaro oferece risco de evasão, ele vai fugir do país. Aliás, muita gente pensa que se ele fugisse do país seria mais uma solução do que um problema. Tá certo? Ele não vai sair do país. Por que manter o passaporte apreendido? De um ex-presidente da República, certo? De um ex-deputado federal por 6, 7 mandatos. Não, eu acho isso de uma violência, tá certo? Eu acho que isso é uma espécie de exibição de força do poder, da corporação, dizendo, nós podemos fazer isso, nós podemos apreender o passaporte. Eu não vejo nenhum risco do Bolsonaro fugir. Além do mais, se ele quiser buscar asilo numa embaixada, não é a falta do passaporte que vai resolver. Não há. Tá certo? Quando o presidente João Goulart foi deposto, que foi para o Uruguai, o presidente Stroessner, que era da direita extrema do Paraguai, mandou oferecer os passaportes que ele quisesse para ele e para a família. Eu conversei com o portador dessa mensagem, o doutor Papalardo, lá em Assunção. Ele disse, o presidente Stroessner me chamou e disse, você vai ao Uruguai.
oferecer esses passaportes paraguaios ao presidente João Goulart. Então nós temos hoje esse tipo de violência. A forma como foi feita aquela convocação do presidente Lula para depor aqui no aeroporto, mesmo a situação do presidente Michel Temer, eu acho que isso você não pode permitir. Quando o presidente o Nixon foi afastado, ou renunciou, por causa do escândalo lá dos Estados Unidos, né? O sucessor, primeira medida dele foi tranquilizá-lo que ele não seria preso e nem punido. Tá certo? Você não está protegendo a figura, a pessoa física. Você está porque daqui a pouco protegendo a pessoa jurídica do ex-presidente da República. Não, porque daqui a pouco, cada vez mais, o governante, aí eu vou colocar todos, né, o prefeito, né, o governador, o presidente, vai evitar de agir, ou vai evitar de trazer pautas para a sociedade que muitas vezes é de interesse e importância, com medo do processo. Mas isso já acontece, Wilson. Né? Por quê? Porque você veja no caso dos licenciamentos, o Ministério Público pressiona o agente do órgão licenciador e diz: se você licenciar, vai ser processado na pessoa física. Então. Nenhum agente quer assinar mais nada, quer licenciar mais nada, porque o promotor ameaça, tem que tirar esse poder do Ministério Público. Não pode ter mais esse poder. Tem que ter todo o poder para combater a corrupção. Para parar o país não pode ter mais. Para perseguir gente não pode ter mais. Então essas coisas que precisam, naturalmente, de um novo ordenamento. Uma grande emenda à Constituição que repactue a relação entre os poderes e principalmente o papel dessas corporações no Brasil. E para encerrar, duas últimas perguntas. O que você enxerga de legado dessa sua vida pública extensa, de ministro, vereador? Qual o legado que o Aldo está deixando, ou que deixou para a Câmara, ou que deixou para a sociedade? Que você olha assim, as pessoas vão olhar daqui 10, 15 anos e falar assim, pô, esse foi o legado do Aldo Ribeiro. Wilson, a experiência, a vida, permite que você veja as coisas de forma muito diferente, como se você pudesse antever, como se você conhecesse aquela estrada. Quando você ocupa o ministério, você vê os problemas do país de um posto de observação privilegiado. Quando você preside a Câmara, a agenda do país passa por ali. Todos os problemas aparecem na sua mesa. Quando você é líder do governo, você aprende isso. Quando você preside a UNE, você passa a conhecer o país também. Eu visitei o Brasil inteiro, visitei o mundo como presidente da UNE. Então eu acho que isso permite que você possa também, como nas sociedades asiáticas, dar conselhos, oferecer opiniões. Fui relator de matérias importantes, relatar um código florestal para combinar proteção do meio ambiente com direito ao desenvolvimento, a lei de biossegurança, que revogou a proibição de pesquisas com célula-tronco no Brasil, como acontecia. Eu acho que realizar um evento como Copa do Mundo e Olimpíada, preparar esses eventos, organizar mobilidade, segurança, preparar tudo, ciência e tecnologia, como você vê o papel da ciência e tecnologia, da inovação no futuro do país. Eu acho que isso é o que eu acumulei como ministro, como deputado, das funções que ocupei, e que posso naturalmente oferecer aos que me pedem ou procuram. Agora mesmo eu estou coordenando o projeto do MDB para 2026, que é um programa chamado O Brasil Pensar o Brasil. E recebi essa atribuição do MDB e da Fundação Ulisses Guimarães. Estou viajando o país inteiro, ouvindo autoridades em economia, em tecnologia, em agricultura, em turismo, em tudo, para oferecer ao MDB um projeto que dê ao partido uma agenda para 2026. Falando em 2026, para encerrar, federal, senador? Não, vamos. Já. Ô Wilson, eu fui deputado por 6 mandatos, tá certo? Fiquei ali no Congresso. Mas com a tua experiência, um 7º mandato não ia mal. Não, eu não tenho essa aspiração, tá certo? Não é a aspiração de sair da política.
é a aspiração do mandato. Eu acho que eu posso participar da política, promover. Os amigos lembram, você pode disputar eleições, alguns dizem, dispute aí para o Senado, tem ofertas de disputar Senado por vários estados, Câmara. Outros dizem, não, dispute a presidência, lança o seu nome para discutir um projeto de país. Mas eu prefiro ficar apontando caminhos e soluções que podem ser assumidos por qualquer um. O Brasil precisa retomar o crescimento e, para isso, precisa remover os obstáculos ao crescimento. Revalorizar o investimento público e privado. O Brasil criminalizou o investimento. Infelizmente, é isso que aconteceu. Um país se constrói com poetas, se constrói com músicos, com literatos, com escritores, com artistas plásticos, com pintores, mas também com empreendedores. O Brasil foi construído com um Barão de Mauá, com o José Hermílio, com o Delmiro Gouveia, com o Sebastião Camargo. Esse tipo humano ajuda a construir o país. Certa vez eu estava com o governador Franco Montoro, presidente da Comissão de Relações Exteriores, numa visita ao Chile. E lá o presidente do Senado, que era amigo dele, do Partido Democrata Cristão, foi sendo apresentado, o Montoro apresentando deputado por deputado. Quando chegou a minha vez, ele disse, você, meu filho, representa que província? Eu disse, presidente, eu represento o estado de São Paulo. Ele parou, olhou e disse, São Paulo. Se o Chile tivesse os capitães de indústria de São Paulo. E hoje, São Paulo também está um pouco fora dessa agenda, a agenda do desenvolvimento. O Brasil precisa desses capitães de indústria, da agricultura, dos serviços. O Brasil precisa de empreendedores, como disse o escritor Essa de Queiroz, né, lá no livro dos Maias, quando o Carlos da Maia caminhava pela rua de Lisboa com o poeta, o maestro Cruzes, que o Cruzes passou na porta de um jardim abandonado, o mato crescido, a água empoçada, e ele disse, Maia, Carlos da Maia, esse jardim precisa de um poeta que valorize as flores. Carlos da Maia disse, não, Cruzes, esse jardim precisa de um jardineiro. Aldo, obrigado, adorei, sabe? Fiquei torcendo, eu fiquei apreensivo no final de semana por conta da história do Alexandre de Moraes. Falei, putz, ele não vai querer falar, ele vai querer fugir da imprensa, não vai querer ficar conversando. Eu falei assim, eu fiquei bico calado, não falei pra ninguém que você vinha aqui pra não estragar a oportunidade de conversar com você. Obrigado por ter vindo, viu? Parabéns, Wilson. Obrigado a você mais uma vez por reencontrá-lo aqui, viu? E o nome do meu livro é Amazônia, Maldição de Tordesilhas, é um, e o outro chama O Quinto Movimento, Propostas para uma Reconstrução Inacabada. Eles estão disponíveis na Amazon. E o Quinto Movimento tem no Instagram, e foi nele que boa parte do que eu consegui construir hoje aqui na entrevista, eu fiquei olhando no Instagram porque tem muitos cortes de entrevistas suas. Tá certo. Até de informações que eu não conhecia. Foi brilhante. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, viu? E até breve. E muito obrigado para você que nos acompanhou nesse novo episódio do Política Real com essa fera, ex-ministro, ex-deputado federal que entende tudo de política, Aldo Rebelo. E não se esqueça, nos siga no Instagram e faça o seu clique e comece a seguir também no YouTube. Valeu!